Êxodo capítulo 13, amém? Versículo 17. Ora, quando Faraó, Êxodo capítulo 13, verso 17. Quando Faraó deixou ir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus. Se bem que fosse mais perto, ou seja, havia o caminho mais perto. Grife isso aí. Havia o caminho mais perto. Qual era? O caminho da terra dos filisteus. Aí a Bíblia diz, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Porque quando eles fossem pelo caminho mais perto, o que para o povo seria mais perto, seria o caminho pior. Quem entende quando a pessoa quer o caminho da facilidade? Né? Eu quero a igreja mais perto lá de casa. Eu quero tudo que é mais fácil. As pessoas não são assim? Mas quem vive a fé em Deus não pensa dessa forma. Deus disse, eu não vou botar vocês no caminho mais perto, porque eu sei que o caminho mais perto não é o melhor. Se vocês forem por lá, os filisteus vão guerrear contra vocês, vocês vão se arrepender de ter saído do Egito e vão voltar. E assim é muita gente que procura facilidade na vida espiritual, e aí quando vem os problemas, porque trilham sempre as coisas mais fáceis, você quando vai para o mais fácil, você não suporta os problemas que vêm, e aí você está bem pertinho de voltar para o Egito e volta. Quem entendeu isso? Aí Deus, porventura, para que o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus os visitará, e vós haveis de levar daqui convosco os meus ossos. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles. Diga, e o Senhor ia diante deles. Quem crê que o Senhor está diante de você, levanta a mão. Quem tem a unção do Espírito Santo para declarar, o Senhor está à minha frente. Diga, Jeová é a minha bandeira. Ele está à minha frente. Há uma unção neste lugar e o poder do Senhor está à minha frente. E olha como a Bíblia diz. Quem já está sentindo unção? E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Diga assim, não há momento para o crente parar. Crente que para, morre. Diga para o seu irmão, não pare de caminhar. A vida cristã é uma eterna caminhada até chegar no destino. Amém? Eu tenho que caminhar até chegar ao meu destino, até o ponto final. Crente, quando começa a querer parar, meu irmão, você já deve olhar logo para ele e dizer, parou por quê? Parou por quê, irmão? Se de dia o Senhor estava à frente deles numa nuvem para os guiar, e de noite numa coluna de fogo para os guiar, para que eles caminhassem de dia e de noite. De dia o sol não molestaria eles, porque de dia o Senhor estava lá dando a sombra. E de noite o frio não iria impedi-los de caminhar, porque estava lá o fogo de Deus. De forma que era para caminhar de dia e de noite. Diga, de dia e de noite. Mais uma vez. Sem parar, sem vacilar, caminhando de dia e de noite. Amém? E a Bíblia diz, não desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Agora eu quero que você bote sua mão aqui na Bíblia e diga, Pai, eu tenho certeza absoluta que a tua presença está na minha vida, está à minha frente, está para me dar a direção. E eu sei, Senhor, que agora, nesse exato momento, o Senhor Deus está me dando a orientação, o privilégio da orientação do teu Espírito, como uma coluna de nuvem, como uma coluna de fogo,
para que eu entenda que um verdadeiro cristão não para na jornada, não fica olhando para trás, não assenta no chão, nem de forma alguma fica em dois pensamentos. Mas aquele que é do Senhor, aqueles que esperam no Senhor, caminharão e não se cansarão, não se fadigarão, vão correr, mas não vão cansar, vão caminhar, não vão se fadigar, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é que vai à nossa frente, nos dando refrigério, nos dando fortaleza, nos dando socorro, nos dando auxílio, nos dando a paz, nos dando vitória, nos dando o privilégio da fé. Em nome de Jesus, diga amém. Podeis vos assentar. Irmãos, e mais na frente, versículo de número 10, a Bíblia diz que o faraó, o coração dele se endureceu. Já era duro, né? A religião dos egípcios era assim. Eles tinham o faraó como homem cujo coração era de pedra. Eles ensinavam os homens a terem corações de pedra. Então, de forma que o fato de a Bíblia dizer, e Deus endureceu o coração de faraó, há pessoas que dizem, então Deus predestinou o faraó para aquele mal, para ser destruído naquele momento, para fazer toda aquela malignidade. De forma alguma. Já era notório, já era uma parte da vida de faraó, já fazia parte do coração de faraó, já fazia parte do contexto de vida espiritual, religioso e emocional de faraó. Ele tinha aquela conjuntura espiritual, ele tinha aquele arbítrio espiritual, ele escolheu ser duro, ele escolheu querer ser Deus no lugar de Deus. Para o seu povo ele era chamado Deus do Egito, e é por isso que faraó, é por isso que aquele homem, ele tinha o seu coração endurecido. Amém, pessoal? E a Bíblia diz o seguinte, veja só, porque o Senhor, verso 8, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel, pois os filhos de Israel saíam afoitamente, todos estavam afoitamente saindo do Egito, todo mundo queria sair de lá, amém? Diga assim, eu sou crente, e eu estou afoito para sair do mundo, do pecado e do mal, amém? Das trevas para a luz, diga eu sou afoito é para isso, amém? Vamos lá, 9, os egípcios com todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pinhaiote, diante de Baal-Zefon. Quando Faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles, pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel, e clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, foi porque não havia sepulcros do Egito, que de lá nos tiraste para morrermos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isto o que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Amém? Agora levanta a tua mão, fecha os teus olhos e pense em todas as doenças, enfermidades, problemas que têm assolado você e sua casa. Todas as ameaças físicas e espirituais, todos os problemas emocionais, tudo aquilo que tem atribulado a tua vida, toda dependência química, toda dependência, enfim, de qualquer área que tem destruído, que tem procurado obstruir a bênção de Deus na sua vida. E agora, no nome santo e poderoso de Jesus, eu vou te dar uma palavra profética. Eu vou te dar uma palavra de Deus para que você receba a bênção do Senhor e para que você não abra mão da providência de Deus na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, e você vai dizer amém. Em nome do Senhor Jesus, não temais. Em nome do Senhor Jesus, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que Ele hoje vos fará. Quem crê? Porque aos egípcios que hoje viste, todo o problema que você viu hoje, sexta-feira, toda dificuldade,
toda calamidade, toda entidade que se levantou contra você ou sua casa, toda doença que apareceu no seu corpo, tudo que você viu hoje, o médico olhou para você e disse que você está doente. Eu estou te dizendo em nome de Jesus, vede o livramento do Senhor, que Ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém ou não amém? Quem hoje recebe essa bênção? Então disse o Senhor a Moisés, versículo 15: porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém ou não amém? Irmãos, foi ou não foi o que aconteceu? A Bíblia diz que Moisés, ele, em certo momento, ele ora ao Senhor, e diz: Senhor, nos dá livramento. Mas naquela hora o que Deus estava dizendo a Moisés é: eu já te dei poder e autoridade para ser livre. Você não precisa de mais nada da minha parte agora. Porque eu, quando te levantei, eu te mostrei o meu poder. Eu te mostrei a minha unção. Eu te mostrei a minha glória. Agora você vai usar aquilo que eu te dei e vai vencer os teus inimigos. Amém ou não amém? Então por que você está clamando em vez de usar o poder? Por que você, em vez de pedir a Deus, não ministra sobre a dificuldade e não profetiza como aquilo que nós falamos no culto de domingo passado? Lembram? Vocês são videntes do Senhor, não são? Sim ou não? Quem é um roém de Deus? Levanta a mão. Quem é um nabi, um profeta? Então, irmão, levanta o teu cajado e profetiza agora, porque hoje é o dia da tua vitória. Amém? Hoje é o dia da tua cura. Olha para o teu irmão e diz: hoje é o dia da tua cura. Diga assim para o irmão: hoje você vai ter que ver como um roém de Deus, como um vidente, como quem tem visão do Espírito, como quem tem visão de Deus, que a tua história não para aqui, que ela continua, que Deus te levanta, que Deus te mostra, não somente o mar vermelho, mas Ele te mostra que você tem poder para ultrapassar todas as barreiras. Amém? Irmãos, abra por favor a sua Bíblia, e eu vou lhe mostrar que Deus já te deu vitória. Você que não está vendo, mas você vai ver hoje. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Abra a sua Bíblia aí, em Gênesis, capítulo de número 19, versículo número 15. Tendo saído Ló, falou com seus genros, que haviam de casar com suas filhas, e disse-lhes: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele pareceu aos seus genros como quem estava zombando. E ao amanhecer os anjos apertavam com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Ele, porém, se demorava, pelo que os homens pegaram-lhe pela mão, a ele, a sua mulher, as suas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor, assim o tiraram e o puseram fora da cidade. Quando os tinham tirado para fora, disse um deles: escapa-te, salva tua vida. Diga, número 1, quando Deus nos tira do problema, quando Deus nos tira do caminho da destruição, cabe a nós escapar e salvar a nossa vida. Não é função de Deus manter você escapando e se salvando. É função sua escapar e salvar. A dele é tirar você de lá. Amém? Então Deus tirou você da droga, Deus tirou você da prostituição, Deus tirou você do descaminho. Agora escapa. Todo dia
escapa. Todo dia, salva a tua vida. Amém? Vamos lá. Não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda esta planície. Escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Para onde era, pessoal? Vai lá para o monte. Tem uma direção, tem uma orientação, tem um caminho, tem um lugar que você indo não vai ter problema. Respondeu-lhe Ló: ah, assim não, meu senhor. Assim não, meu senhor. Agora pergunta para o teu irmão: por que assim não? Se Deus falou, por que assim não? Se o anjo de Deus falou, por que não? Qual é a preferência? A de Deus ou a nossa? Quem está dando a direção? Deus disse: escapa-te e salva a tua vida. E ainda diz: vai para o monte. Mas você diz: ah, assim não, Senhor. É que tem um jeito meu também. Tem algo que eu quero para mim. Não é assim que eu quero. É ruim quando Deus tira você de uma coisa e você continua dizendo para Deus assim não. Porque nós temos que aprender, uma vez salvos do mundo, temos que aprender que a única forma de escapar e salvar nossa vida é ir para onde Deus quer e não para onde a gente quer ir. Amém? É fazer o que Deus quer e não o que a gente quer fazer. Tá bom ou não tá bom? Você se contenta com essa palavra? É por isso que eu vou lhe dar mais outras. Para ver se você se contenta. Vamos lá. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos e tem engrandecido a tua misericórdia que a mim me fizeste, salvando minha vida. Ele não achou nada aos olhos. Na verdade, foi Abraão que orou por ele. Não tinha nada de graça aqui sobre ele, a não ser a vontade de Deus sobre a vida de Abraão, que orou por ele. Sabe, às vezes a gente pensa, a gente fica metido, né? Achando que não, mas tem alguém orando por você agora, irmão. Por isso que você está aí. Amém? Mas eu não posso escapar-me para o monte. Não seja caso me apanhe antes deste mal e eu morra. Claro que não ia morrer, nem o mal ia apanhá-lo. Como que Deus vai mandar você ir para um canto que vai destruir você? Eis ali perto aquela cidade para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu me escape para lá. Porventura não é pequena? E viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, também te hei atendido, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te. Até aquela que ele disse que queria ir, ia ser destruída. Como ele foi para lá, a cidade foi poupada. Mas aquela cidade também era do pecado. Também estava envolvida, também estava contaminada. Mas ele quis ir para lá. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Tinha saído o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor, da sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. E porventura aquelas cidades e toda a planície e todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás. Quando ele estava subvertendo aquelas cidades, estava destruindo, e toda a planície, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra, estava morrendo tudo, ela vai e olha para trás. E ficou convertida em uma estátua de sal. E Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera em pé diante do Senhor. E contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça como a de uma fornalha. Ora, aconteceu que, destruindo Deus as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição ao subverter aquelas cidades em que Ló habitara. Amém? Até aqui está ótimo. Irmãos, diga assim: Deus, Ele tira a gente da destruição para a gente aprender todo dia a caminhar para o monte, e o monte é o Monte Sião, amém? O lugar da salvação, o lugar da nossa alma. E Ele nos dá o chamado para isso.
Mas nós temos assim uma capacidade como Ló de querer escolher coisas que não vêm de Deus para a nossa vida, ou não? É por isso que o profeta Isaías disse que o livramento do Senhor é tão grande, está lá em Isaías capítulo 30, versículo 21, diz assim: quer te desvies para a direita, quer te desvies para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Este é o caminho, andai nele. Por mais que você queira se desviar do chamado e do propósito, quer você vá para a direita, quer você vá para a esquerda, sempre atrás de você a voz de Deus vai estar falando, ó, este é o caminho, este é o caminho. Você está lá desviado, mas Deus está falando. Irmão, não adianta você querer pregar para um desviado, ele já sabe. Quem aqui já se desviou alguma vez na vida? Você não sabia que estava desviado? Deus não falava atrás de você? Deus não usava pessoas para vir até você? Deus não confrontava você com situações? Sempre Deus está falando atrás da orelha do desviado. Quer desviar para a direita, quer para a esquerda, Ele está dizendo, este é que é o caminho, não é esse que você está. Amém? Mas existem coisas que fazem a gente sair daquilo para o qual Deus nos chamou. Deus te chamou para vencer. Amém? Mas atrações mundanas fizeram a mulher de Ló olhar para trás. Fizeram Ló, em vez de ir para o monte, ir para Zoar. Uma cidade que ia ser destruída também. Atração mundana. Escreva aí, atração mundana. Quem sofre de atração mundana é aquele crente difícil de ser tirado da destruição. É difícil tirar um crente da destruição. Você fica fazendo cabo de guerra, puxando, e ele não se levanta. A Bíblia diz que os anjos fizeram o quê? Levantaram na marra, puxaram com força e levaram lá para fora. E chegaram lá fora e fizeram o quê? Vai lá para o monte. Vai para o monte. E eles fizeram o quê? Ah, assim não, Senhor. Deixa eu ir aqui para Zoar. Essa cidadezinha pequena, ela não é pequena. A minha alma vai descansar lá. Porque lá ainda tinha pecado, lá ainda tinha maldade, lá ainda tinha coisa ruim. Diga assim, tudo que está em torno do pecado não presta. Sodoma e Gomorra não era apenas duas cidades do pecado. Tudo que estava em torno dela foi destruído. Até as plantas que estavam em torno de Sodoma e Gomorra morreram. Porque nada daquilo ali estava bom, tudo aquilo ali estava contaminado. As cidades circunvizinhas, as cidades que avizinhavam-se a Sodoma e Gomorra, tinham que ser destruídas, inclusive Zoar. Por isso que nós temos que entender, irmão, que andar perto do pecado é estar dentro dele. Ah, eu estou andando aqui com fulano, mas ele está no pecado, eu não. Irmão, sai de perto dele. Porque tudo que se relaciona ao pecado é destruição. Você não pode andar lá. Quem está entendendo? Quem quer a vitória que vem do Senhor? Quem crê que Deus está à tua frente? De dia e de noite. Você está disposto a caminhar de dia e de noite? Na presença de Deus? Quem anda com Deus à frente, não anda com pecado do lado. Diga para o seu irmão, quem anda com Deus à frente, não tem o pecado ao seu lado. E ainda que se desvie para a direita ou para a esquerda, a voz do Senhor está dizendo, este é que é o caminho. Amém? Vamos nós. Diga assim, vamos nós. Pastor, eu estou cego, eu não consigo mais enxergar nada. Claro que não. O pecado cega, diga. O pecado cega. E olha, atração mundana cega. O que mais, pastor? Às vezes, irmão, você não entende, mas mesmo quando você está cego, Deus ele pode e vai agir a seu favor. Foi assim com o grande Sansão, não foi? Estava cego, mas Deus lhe deu força para vencer os seus inimigos. E abra em Isaías 42, verso 16. Há pessoas que não conhecem a palavra de Deus.
Há pessoas que essa noite não estão entendendo o propósito de Deus, não estão enxergando o chamado de Deus, não estão enxergando o que Deus quer para elas, mas Deus quer fazer de você grande no reino dele. Amém? Deus quer abrir portas que estão fechadas na tua vida. Quando eu falo de portas, são as portas que você nem imagina. Pastor, eu estava pedindo a Deus uma coisa, mas parece que não aconteceu ainda. E claro que não. Você pediu uma coisa, Deus não quer te dar uma, Ele quer te dar 100. 100 vezes mais. O fiel não pode querer uma, ele tem que querer 100 vezes mais. Amém? O fiel tem que ter a certeza que a sua bênção sempre é maior. Quem entendeu isso? Olha o que a Bíblia diz. Guiarei os cegos por um caminho. Verso 16. Guiarei os cegos por um caminho que não conheceram. Diga assim, eu ainda não conheci esse caminho. Esse monte que Ló não foi com as suas 2 filhas e a sua mulher, podia ter livrado a vida da mulher dele, não podia? Era só ele fazer uma coisa, escapar e salvar a própria vida. Tinha que ter continuado, escapando e salvando a vida. Vai para o monte, mas ele não conhecia o caminho. A Bíblia diz que o cego, guiarei os cegos por um caminho que não conheceram. Farei que caminhem por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em quê? Luz perante eles. E as coisas tortas endireitarei. Quem crê assim diz amém. Tudo que está torto na tua vida, Deus vai endireitar, até a coluna. Essas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Quem crê assim? Amém? Deus quer remover todos os obstáculos do teu caminho, filho. Mas tenha cuidado com algumas coisas. Diga, atrações mundanas. Segunda coisa, não use o equipamento do diabo. Sabe o que é o equipamento do diabo? São coisas que Deus não quer para você. São pessoas que Deus não quer na tua vida. São momentos que você não deve estar vivenciando. São conselhos que você não deve receber. Amém? Cuidado com o equipamento do diabo. A Bíblia diz que Davi, lá em 1 Samuel 17, ele foi usar o equipamento de Saul. Deu certo, pessoal? Deu ou não deu? Ele tentou usar, mas o equipamento era para ele pesado demais. Ele não conseguia levantar-se com aquele equipamento, porque não era dele. Irmão, a armadura de Deus, para nós, ela é como uma luva. Quando você está revestido de Jesus Cristo, do Espírito Santo, da armadura de Deus, você suporta o dia mal, você suporta o inferno, você suporta tudo que vier, e sabe como que você suporta? De pé. Mas quando a armadura não é tua, quando você está querendo fazer uma coisa que Deus não te mandou fazer, quando você está querendo vivenciar uma coisa que não é própria de Deus para a tua vida, quando você toma um rumo que não é o de Deus, quando você se reveste de coisas que não são suas, fica pesado e você não suporta. Eu fico imaginando hoje homens que não foram chamados para serem pastores. Eu tenho pena disso, irmão. Eu tenho misericórdia de homens que não foram chamados para serem pastores, mas porque se tornaram pastores, acharam bonito isso, e se autodenominaram pastores, se aclamaram pastores, abriram templos religiosos e se tornaram pastores assim. E a Bíblia diz, irmão, que Davi, ele revestiu-se da armadura de Saul, e isso não lhe coube. Isso não foi bom para ele. Isso não foi sustentável para a sua vida. Quantos irmãos, quantas ovelhas se revestiram do pastorado sem ter esse chamado? E hoje estão aí caídos, escandalizando o evangelho, sim ou não? Igrejas apodrecidas, pastores adúlteros, homens incapazes de levar o cajado à frente, pessoas que estão destruindo
maculando, manchando as vestes da igreja. São nódoas e máculas que andam por aí, perambulando com o nome de pastor, e não sabem nem o que dizem, nem com que tanta fé afirmam, disse Paulo a Timóteo. Que eles falam coisas que não sabem, afirmam coisas que não conhecem. Diga para o seu irmão, só queira ser o que Deus quer que você seja. Só vista a armadura que Deus tem para você. Se conforme com o chamado de Deus. Se Deus mandou você ir para o monte, não vai para Zoar. Amém? Não vai para o caminho mais perto, irmão. Porque lá na saída do povo do Egito, Deus podia ter feito eles irem pelo caminho dos filisteus, mas ali não ia dar certo. Era mais perto, mas era difícil. Eles não iam suportar. O caminho mais perto ia acabar com a fé deles. E eles iam voltar atrás. Da mesma forma, o monte podia ser mais longe. Porém, era o lugar melhor. Olha o que Ló diz. Não, mas se eu for para lá, é capaz da gente morrer no caminho. É melhor ir aqui para Zoar, que é pertinho. Uma cidade pequena aqui perto. Irmão, cuidado com isso. Não vai para onde Deus não mandou você ir. E não te reveste do que Deus não te deu como armadura. Amém? Olha o que a Bíblia diz. Uns foram chamados para serem pastores. Outros para serem mestres. Outros para serem apóstolos. Outros para serem evangelistas. E assim vai. São funções. Uns assim, outros assado. Cada um foi chamado de uma forma. Para uma função, e não queira outra armadura, não se autopromova, porque isso vai ser sua própria queda. Quem quer a bênção de Deus? Isaías 45:2 diz: eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, diga amém, Jesus. Quebrarei as portas de bronze, o que tem de porta de bronze, o que tem de porta que o diabo botou na tua frente, o que tem de porta infernal fechada para você, e Deus está dizendo, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, amém ou não? Lembre-se, se Deus vai na tua frente, nada pode te impedir, amém? Agora existem outras coisas que podem tentar impedir você. Porque na verdade, irmão, Deus vai na frente. Mas a Bíblia não diz que Deus puxava o povo tinha que seguir o Senhor. Amém? Nós temos que seguir a Deus. Ele vai na frente quebrando as portas de bronze e nós vamos seguindo Ele. Ele vai na frente com a coluna de nuvem e nós vamos seguindo Ele. Ele vai na frente com a coluna de fogo e nós vamos o quê? Seguindo Ele. Seguidores do Senhor. Quem é seguidor? Aí, tentativa de usar equipamento ruim, que não é seu. Outra coisa. Lá em Neemias 4, quando Neemias foi chamado para construir o muro, tinha sempre um boca de lobo para encher o saco. Abra aí Neemias 4:10. Boca de lobo, meu irmão, é aquele cara que fica direto tentando dizer para você que não vai dar certo. Quem já encontrou gente assim? Você tem um projeto legal na sua vida, você está trabalhando para que aquilo dê certo, você quer montar uma empresa, você quer montar um negócio que vai dar certo, você está ali, sabe, você está com um chamado legal, cara, vai dar tudo certo. Aí tem um boca de lobo que diz, vai não, que não vai dar não, morrendo de inveja de você. Vai, meu irmão, se Deus está na tua frente, vai que a bênção é tua. Amém ou não amém? Tenha medo não. Não tenha medo. Se Deus mandou, faz. Olha só. Verso 6. Assim edificamos o muro e todo o muro se completou até a metade da sua altura.
Porque o coração do povo se inclinava a quê, pessoal? Trabalhar. Grife aí. Mas ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios, o amonita e os asdoditas, que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém, já estava na metade, viu? E que já as brechas se começavam a fechar, iraram-se sobremodo. É tipo assim, ó, tu se converteu, todos os planos que Deus está te dando, está dando certo. Você está se levantando, está orando, está jejuando, está lendo a palavra, você está trabalhando, está sendo fiel dizimista na casa do Senhor, Deus está te prosperando no teu trabalho secular, na tua vida espiritual, até a metade você já está construindo as coisas. Deus está fazendo coisas tremendas, amém? Você está trabalhando de dia e de noite, você não para de andar de dia e de noite. Se você ler o livro de Neemias todinho, a Bíblia diz que eles não paravam a construção de dia e de noite. E era construindo com a mão e com a outra eles seguravam a lança, a espada. Armados até os dentes. Se você tiver curiosidade de ler o livro de Neemias todinho, só são parece que 13 capítulos, leia, você vai ver isso. Agora, quando os opositores, quem conhece opositores? São pessoas que ficam criticando a nossa fé. São pessoas que criticam a nossa igreja. São pessoas que criticam o nosso trabalho. São pessoas que querem nos perseguir em tudo que a gente faz. Por quê? Porque eles não têm competência para fazer e não querem que a gente tenha vitória no que a gente está fazendo. Sabia disso? O cara não tem competência, não sabe, e aí ele quer impedir quem está fazendo. Irmão, tu quer fazer o que eu faço? Paga o preço. Amém ou não amém? Tem que ter o chamado. Tem que chegar aqui, irmão. São 25 anos de pastoreio. Chega aqui, faz o que eu fiz no passado, luta como eu lutei, guerrei as batalhas que eu guerrei, vence tudo aquilo que eu venci no passado. E aí, quem sabe, talvez, você seja. Mas não pode você pegar e dizer assim, não, eu vou ali, vou pegar o paletó do missionário, a Bíblia do missionário, a gravata do missionário, as calças do missionário, vou me vestir como ele, vou tomar o lugar dele. Não adianta. Porque você nunca vai ter o reconhecimento de Deus e essa armadura não é sua. Quem está entendendo? Não é sua essa armadura. Como eu também não posso pegar a sua, porque a sua é sua. Não cabe em mim. Cada um tem um chamado diante de Deus. Quem crê? Cada um tem um propósito de Deus. Não precisa você ter inveja de ninguém, basta você fazer o que Deus quer e Deus vai te exaltar no tempo certo. Amém ou não amém? Tem gente que pensa que tem que mudar. Não, eu só vou ser exaltado se eu mudar de igreja. Não vai adiantar, irmão, porque quem exalta é Deus, não é o homem. Se você não aprendeu a comer com garfo e faca aqui, não é comendo com colher ou com a mão lá fora que tu vai crescer, irmão. Tem que aprender. Vamos nós. Olha o que a Bíblia diz. Mas ouvindo, verso 7, Sambalate e Tobias e os arábios, os amonitas, os asdoditas, que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém, que já as brechas se começavam a fechar, iraram-se sobremodo e coligaram-se, ou seja, se ajuntaram todos para virem guerrear contra Jerusalém e fazer o que, pessoal? O que mais, quem quer o teu mal faz o quê? Confusão. Vieram fazer confusão. Quando você estiver no meio de uma confusão, entenda, é gente contrária a você. É gente que está se opondo ao teu chamado. Deus está te dando vitória. Tu está sendo usado por Deus. Não entra nessa confusão. Amém? Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e... Quem está entendendo isso? Você está vendo gente querendo causar contenda, confusão, divisão? Bota guarda de dia e de noite, porque você não vai perder a batalha.
Então disse Judá: desfalecem as forças dos carregadores e há muito escombro. Não poderemos edificar o muro. E os nossos inimigos disseram: nada saberão nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos e façamos cessar a obra. Olha só. Lá no meio de Judá tem alguém que diz: desfalecem as forças dos carregadores. Estou fraco. Quem já ouviu alguém dizendo que está fraco? Irmão, isso é uma palavra do cão. Se você puder ungir seus lábios, nunca abra a boca para dizer essa besteira. Porque você, pai de família ou mãe, diz isso, teu filho cai. Teu marido cai, tua esposa cai. Essa palavra, diga essa palavra, é desencorajadora. Eu não posso desencorajar a fé do meu irmão. Para de dizer que você está fraco, filho. Deus é que é a tua força e a tua fortaleza. Ele é que é o teu socorro. Para de dizer que está fraco, você não foi chamado para ser fraco, não. Outra coisa que quer impedir você de chegar no alvo é isso: incredulidade. Quando Jesus foi lá em Nazaré, os incrédulos não acreditavam porque diziam assim: esse daí não é o filho de Maria e de José? E a Bíblia diz que Jesus, lá em Mateus 13, foi expulso de Nazaré. Quiseram pegar ele e matá-lo lá em Nazaré, irmão. Os incrédulos. Sempre tem um incrédulo para ir contra a tua fé, sim ou não? Não aceite palavra de incrédulo. Você não está aqui para ouvir palavra de incrédulo. Você está aqui para ouvir a palavra de Deus. E aí, tem outra coisa interessante. Lucas 9:59. Por favor, leia. Veja aí. Lucas 9, verso 57, perdão. Olha só. Quando iam pelo caminho, disse-lhe um homem: seguir-te-ei para onde quer que fores. Palavra bonita, né? Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm o quê? Ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro disse: segue-me. Ao que este respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de quem? Ou seja, não perca tempo com nada. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: ninguém que lança mão de quê? Do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quem entendeu isso? Você está muito agarrado com a opinião da sua família. E quando você põe a mão no arado, não tem esse negócio não, é o que a Bíblia diz, é o que Deus está ordenando. É um chamado, filho. Amém ou não amém? Não fica nessa de olha para um, olha para outro, olha para um, olha para outro, olha para um, olha para outro. Tem pessoa que diz: não, eu não vou fazer a vontade de Deus por causa da minha mulher. Não, vou fazer a vontade de Deus não por causa do meu marido. Não, não vou fazer a vontade de Deus não por causa dos meus filhos. Não, por causa dos meus pais. Quando fulano de tal se converter na minha casa, eu vou. Você não vai nunca. Porque quem lança a mão do arado não pode olhar para trás. Não fique perdendo tempo, deixa os mortos enterrar os mortos. Se a pessoa não entende o teu chamado, se ela não entende o que Deus tem contigo, o negócio de Deus é só contigo e acabou-se. Quem está entendendo? Deus tem ou não tem algo com você? Diz sim ou não? Quem crê? Quem crê que Deus te chamou? Levanta a mão. Bem alto, levanta a mão e diz glória a Deus. Então não olha para trás. Não fica com esse negócio de, porque eu quero a permissão da minha mãe, eu quero a permissão do meu pai, eu quero a permissão dos meus filhos, eu quero a permissão não sei de quem. Meu filho, Deus chamou foi você. Você. Não foi sua mãe,
não foi seu pai, não foi seu tio, não foi seu filho, foi você. Chamado é assim. Fazer o quê? A casa de Jessé tinha vários filhos, mas Deus chamou quem? Um, chamado Davi. E acabou, meu filho. Se conforme que o chamado é individual. Não fique esperando que Deus vai esperar que tudo dê certo na sua casa para você começar a fazer obra, não, porque não vai fazer nunca. Porque os inimigos da tua fé estarão dentro da tua própria casa. O diabo vai ficar barrando eles, para que você, com o coração mole que você tem, fique olhando para o que eles estão vivendo, para o impedimento da vida deles, e você fica esperando. Não, mas quando eles se levantarem, não, mas quando eles se converterem, não, mas quando eles não sei o quê, quando eles me permitirem, quando eles aceitarem, quando eles abraçarem, quando eles concordarem, e aí, quantos anos já se passaram e tu não fez coisa nenhuma? Pastor, mas o senhor sabe o que é? Que se eu for fazer, a minha mulher, ela vai brigar comigo, meu marido vai brigar comigo, o meu filho vai brigar comigo, meus pais vão brigar comigo, meu irmão. Quem não deixar pai, mãe, filho, mulher e terra pelo meu reino não será digno dele. Está na hora de você encarar o chamado. Porque não é para clamar para Deus, não. É para levantar o cajado, tocar nas águas e partir o mar ao meio. Amém? Quantas mulheres aqui casadas estão paradas nos seus ministérios, seus chamados parados, esperando que o molengão do marido se levante? O bicho nem de noite presta, quanto mais de dia. Nem de noite dá gosto. Quem está entendendo, mulher? E de dia muito menos. Aí você fica, Senhor, levanta ele, Senhor, levanta ele. Levanta, Senhor, levanta. E Deus diz, esse daí já morreu faz tempo. Isso daí fede mais do que Lázaro depois de 4 dias, meu filho. Para de olhar para o outro. O seu chamado é com Deus. Amém? Abre Mateus 21, 21. Eu vou te dar o tamanho da dimensão do teu chamado. Amém? Eu vou do 18 em diante. Jesus tinha procurado numa figueira os frutos. Aí ele não achou. Ele não achou. Como ele não achou os frutos, o que é que acontece? Ele amaldiçoou aquela figueira. E no outro dia, a Bíblia diz, ora, versículo 18, de manhã, ao voltar à cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou e não achou o quê? Nela, senão folha somente, e disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados, como é que imediatamente secou a figueira? Jesus, porém, respondeu-lhe, olha a dimensão do teu chamado. Olha a dimensão do teu chamado. Em verdade vos digo, que se tiverdes fé, e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira. Quem está entendendo? Não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, e isso será feito. Quem crê diz amém. Quem entendeu isso? Olha o tamanho do teu chamado, não é só abrir um mar ao meio não, irmão. É dizer ao monte, ergue-te e lança-te ao mar, e assim será feito. Jesus mostrou uma figueira secando, mas como que uma figueira seca imediatamente? Ele disse, isso é pouco, se você crê em mim, se você não duvidar, se você tiver fé de verdade, você vai mandar um monte se levantar e se lançar no mar, e ele vai obedecer. Você é um profeta de Deus, irmão. Você é uma profetisa do Senhor. Você tem que ter uma visão espiritual tão grande que o diabo pare de te colocar para baixo, pare de rebolar no chão, pare de dizer que você é um Zé Ninguém, é uma pessoa que não presta para nada. Você tem que se levantar.
mas com a armadura que Deus tem para você, e não aquela que você quer usurpar de alguém. Uns para diáconos, outros para apóstolos, outros, e assim vai. E todos para o corpo, para que o corpo cresça. Amém? Deus quer levantar você. Quais são os impedimentos, irmão? Se o caminho está aberto, se Deus vai na tua frente, tu só tem que ser guiado por Ele. Tu só tem que ouvir a voz dEle, ainda que tu esteja desviado, Ele está dizendo, eu estou falando atrás de ti, o caminho é este. Volta para o caminho, amém? Volta para o caminho, e Deus vai fazer o resto, quem crê? Deus está aqui, para fazer tudo isso, na sua vida. Mas eu quero concluir, fechar isso aqui com uma coisa importante, eu não posso deixar de falar. Tem coisas que tem que ser tirada do teu caminho. Quem vai tirar? Eu acredito que você seja a pessoa ideal. Com a ajuda de Deus você pode tirar. Amém? Por favor, rapidinho com a Bíblia. Vamos fazer um faroeste espiritual. Vamos lá. Isaías 57:14. E disse aplanai, aplanai, preparai o caminho. Tirai os tropeços do caminho do meu povo. Existe ou não existe tropeço? Então, grife a primeira coisa, tirar os tropeços. Porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Quem é ele? Diga Deus. No alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito. Se você não é contrito e nem é humilde, Deus não habita com você. Seja contrito e humilde. Amém? Para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Amém? Então Deus quer que você tire todos os tropeços do caminho. Rapaz, é complicado. É porque tem muito tropeço, irmão. Tem muita pedra de tropeço na frente da gente, ou não tem? E sempre o diabo coloca mais uma. Sempre ele coloca uma casquinha de banana para você escorregar. Tenha cuidado com as pedras de tropeço, tenha cuidado com os tropeços. Você tem autoridade, poder, visão, revelação do Espírito para saber o que é tropeço e tirar da frente. Tem um irmão que chegou hoje para mim aqui no início do culto dos pastores, encontrei uma fulana que foi da nossa igreja, ela veio me perguntar, o irmão ainda está lá? Essa boca do cão é um tropeço na vida das pessoas, irmão. Essa filha do diabo é um tropeço na vida das pessoas. Quando a pessoa diz, você ainda está lá, ela quer dizer, não caiu não? Quem está entendendo? Quando alguém perguntar para você se você ainda está aqui, diga, graças a Deus, até o fim. Até o fim. Porque a Bíblia diz que quem for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Esse negócio de ainda está lá é para crente safado, sem vergonha e salafrário. É para crente que não tem destino. É para crente que não sabe o chamado que tem. É para crente que não recebeu a ordem do Pai. O excelso só fala com quem é humilde. Amém ou não amém? Quando alguém disser ainda, você diga, Satanás, eu te repreendo no nome de Jesus. Caia por terra tu e não eu. Amém ou não amém? Segunda coisa. Malaquias 2:6. A lei da verdade esteve na sua boca e a impiedade não se achou nos seus lábios. A lei da verdade estava onde? Na sua boca. E a impiedade não se achou nos seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Esse é o sacerdote, que aparta as pessoas do caminho do pecado. Amém? Pois os lábios do sacerdote devem guardar o quê?
conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, e não o grito. Lábio do sacerdote tem que guardar conhecimento. Irmão, se o teu sacerdócio é baseado em grito, você não é ovelha, é boi. Porque o boi é no grito. Ele anda no grito. Por causa da falta de um grito se perde uma boiada. Já ouviu isso? E as igrejas estão cheias de boiada. Se você der um tiro para cima, sai boi que não é brinquedo. E é um chifrando o outro. Agora, dos lábios do sacerdote deve guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é um mensageiro de quem? Do Senhor dos exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei, corrompeste o pacto de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Então, quando ele fala do sacerdote, ele está dizendo, tem que ter conhecimento e tem que dar instrução ao povo. Se não for assim, não é um bom sacerdote. Cuidado com essa pedra de tropeço chamada falso sacerdócio. Cuidado, porque nem tudo que grita é pastor ou é mestre. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você é instruído. Cuidado, irmão. Instrução tem para o bem e para o mal. Conhecimento, a árvore do conhecimento era do bem e do mal. Cuidado com isso. Amém? Às vezes, a gente é tomado. Irmão, não existe 2 pesos e 2 medidas. A igreja está aqui para colocar ordem na casa. Quem entendeu isso? Tem 2 formas de criar, ou a de Deus ou a do diabo, escolha. A de Deus é que você tem que estar aqui sendo preparada para fazer a corte para uma moça ou para o rapaz juntos. Uma corte, sabe o que é uma corte? É chegar, conversar e depois de muito tempo, com a permissão do pai, da mãe, do pastor, casar. Mas sem beijo, abraço, amasso e mão boba. Nada disso. Aqui nessa igreja, pode criticar, mas a minha visão de igreja é família. E eu não aceito uma moça dessa igreja saindo para cima e para baixo com ninguém. Pai, pastor, é crente de outra igreja. Piorou, porque eu não sei quem é, o alimento que come, se tem capeta ou se não tem, meu filho. Se tem gente aqui que não está bem, imagine lá fora. Como é que eu vou dar permissão para a moça dessa igreja ficar para cima e para baixo o ano por aí? Agora você que é pai e mãe, olhe para mim. Escute o que eu vou dizer. Quem tem que ter vergonha na cara e cuidar dos seus filhos é você, não sou eu não. Agora, se você não tem, aí tem um cabra aqui que faz. Mas a responsabilidade é do pai e da mãe, que devia cuidar dos filhos. Porque se você não cuidar, você vai chorar por causa deles. Traga seus filhos para a igreja. Traga seus filhos para a igreja. Ah, mas não quer vir não. Traz mesmo assim. Ah, mas não traz. A minha mãe mostrava só o chinelo, saía até o papai correndo. Traz, meu filho. Por que o menino tem gosto? Tem que ter gosto pelas coisas de Deus. Quem está entendendo isso? Ah, não, mas porque eu não fui criado assim. É por isso que tu é mal criado. Quer ser criado pela palavra? Pega teu filho, leva para o templo e entrega na mão do sacerdote. Pega a tua filha, leva para o templo e entrega na mão do sacerdote. O que o pastor disser está dito e acabou-se. É assim que é. Não é esse negócio de deixar a televisão, a novela das 8, das 7, das 6, das 5, das 4, das 3, ficar mandando na sua criação, não. Ah, mas eu não fui criado assim pelo meu pai. Seu pai criou você errado, mas eu estou lhe criando na palavra. Amém?
um impedimento grande para a sua vitória e para a vitória da sua casa, é isso aí. E há uma outra coisa. Tem pessoas, e Mateus 23 fala isso, que são hipócritas dentro da igreja. Dizem que são crentes e não são. E essas pessoas são pedra de tropeço para você. Não dê crédito a gente hipócrita. Se você vê que a pessoa é hipócrita, se afaste dela. Amém? Não precisa bater boca não, é só não andar junto. Outra coisa. Romanos 14. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr o quê? Não pôr o quê, pessoal? Tropeço. Não pôr tropeço. Ou causar escândalo ao irmão. Quem entendeu isso? 1 Coríntios 8, 9 diz: mas vede que essa liberdade vossa não venha a ser motivo de quê? Tropeço para os fracos. Tem gente que não se importa. Está dentro da igreja, o pastor falando em santificação e purificação, santificação, purificação, volta de Cristo, arrebatamento da igreja, consagração. E a pessoa sendo pedra de tropeço dentro da igreja. E fazendo os outros tropeçarem também. Então, irmão, por favor, o que não edifica, ou você edifica ou você destrói os outros. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.